Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN. Você já pensou em interligar modelagem de processos e sistemas lineares? No vídeo de hoje nós iremos utilizar ferramentas para poder modelar um sistema linear e resolvê-lo através de um método iterativo. Na aula anterior, nós fizemos uma introdução à modelagem de processos que você pode visualizar clicando no card do vídeo. Você sabe o que é um sistema linear? Vamos ver aqui na tela que um sistema linear ele é escrito na forma de m equações com n variáveis e que pode ser de grande interesse prático, por exemplo, para resolver cálculo de estruturas e redes elétricas e, através disso, solucionar através de equações diferenciais. Também é possível ver que a resolução do sistema linear ele consiste em calcular valores de x, sendo x a partir de 1 até n, caso eles existam e satisfaçam a m equações que nós vimos anteriormente. Então, nós temos essa matriz, composta aí pelos coeficientes, a matriz A pelos coeficientes, x pelo vetor das variáveis e B, que é o vetor constante ou chamado também de vetor isolado, tá? Então, nós podemos visualizar que para resolver um sistema linear é preciso primeiramente montar essa estrutura aqui. Outro conceito interessante para a resolução de sistemas lineares é a utilização de métodos iterativos, que objetivam a busca por raízes da equação. Nesse caso, nós iremos aprender dois métodos, conhecidos como métodos de Gauss-Jacobi e método de Gauss-Seidel. Pois bem, a forma como o método Jacobi ele transforma um sistema linear, que nós vimos, em um formato x igual a cx mais g, é da seguinte forma. Nós temos aqui o sistema linear, tá? E o nosso objetivo é separar a diagonal dominante. Ou seja, nós teremos que isolar o x1 na primeira coluna, o x2 na segunda coluna e o x3 na segunda coluna e assim por diante, n vezes elementos que estão aqui. Como é que é feita essa convergência? Nós iremos utilizar a iteração. De que modo? Utilizando um vetor de aproximação inicial em que nós teremos que obter x elevado a 1, x elevado a 2 e x elevado a k através da relação recursiva, ou seja, uma relação em que eu tenho a primeira iteração ela tem que ser igual aos meus elementos do sistema mais o termo isolado. Como é que transforma nessa iteração? A primeira iteração nós iremos utilizar xk mais 1, em que o primeiro termo da diagonal ele vai dividir a multiplicação do termo isolado menos os outros termos, ou seja, menos o a1x2, a13x3, assim n vezes for necessário. Tá? O critério de convergência para o método Gauss-Jacobi é quando nossa matriz A ela for diagonalmente dominante, ou seja, os meus elementos da diagonal têm que ser dominantes em relação aos elementos seguintes. A diferença entre o método Gauss-Jacobi e o método Gauss-Seidel é que nós iremos utilizar a partir da segunda iteração valores já atualizados, ou seja, valores que eu encontrei na minha iteração anterior. No Gauss-Jacobi, esses valores não são atualizados, tá? No Gauss-Seidel, sim. Ou seja, nós temos que a segunda iteração irá utilizar o valor atualizado da primeira iteração e as demais iterações ela irá utilizar os valores atualizados de outras iterações. Um conceito muito importante para a utilização do método Gauss-Seidel é o critério de Sansefeld, que podemos escrever da seguinte forma: a divisão entre a soma dos módulos dos elementos sobre o elemento da diagonal dominante. Ou seja, o beta, quanto menor for o valor, mais rápido será a convergência para encontrar as raízes do meu sistema. Em posse desses conceitos já apresentados, nós iremos retomar o case do vídeo anterior, em que são dados de uma produção de computadores, em que as quantidades desses recursos são apresentados nessa tabela aqui. E nosso objetivo vai ser transformar essa tabela em um sistema linear
e resolver através do método iterativo, seja o método do Gauss-Seidel ou seja o método do Gauss-Jacobi. Então, como é que transformaremos esses dados aqui em um sistema linear? Notem que a mão de obra, materiais metálicos, materiais plásticos e componentes eletrônicos, eles têm um total de materiais que são a quantidade utilizada para poder transformar esses recursos. Então, nosso sistema linear ele seria composto da seguinte forma. Temos aqui uma coluna de mão de obra, uma coluna de materiais metálicos, materiais plásticos e componentes eletrônicos. E aí, quem seriam nossas variáveis? Nós iríamos utilizar para a mão de obra 7x1, 5x2, 7x3, 20x4, que totalizariam 504 horas de mão de obra. Assim, seria feito com os outros elementos, né? Metais, plásticos e componentes. Tá? Pausem o vídeo, tentem montar esse sistema linear, que nós já tornaremos com já o sistema pronto. Então, voltando aqui à composição do sistema linear, ele fica nessa forma aqui, em que as variáveis de cada tipo de computador se igualam ao total de recursos necessários para a sua fabricação. Então, nós temos aqui mão de obra, materiais metálicos, materiais plásticos e componentes eletrônicos. Tá? Agora, como é que nós iremos resolver esse sistema linear? Através de métodos iterativos. Para resolver esse sistema linear, existem várias formas que podemos fazer esse tipo de operação. Mas nesse exemplo aqui, nós iremos utilizar o Excel. Pois bem, para resolvermos aquele sistema linear, nós apresentamos no case. Já trago aqui para vocês os dados do sistema linear, certo? Mão de obra, materiais metálicos, materiais plásticos e componentes eletrônicos. E nós vamos utilizar essas informações aqui, né? O K seria nossas interações, e o x1, x2, x3 e x4 são as variáveis que nós temos no nosso sistema. E aqui em módulo, a diferença, certo? Desses elementos aqui. Inicialmente iremos utilizar uma aproximação inicial igual a zero, só para poder demonstrar o método de Gauss-Seidel para vocês. Então, fazendo aqui a primeira iteração, né? Eu vou selecionar aqui, fazer a primeira iteração. Quero calcular esse primeiro valor aqui, que é o valor de x1. Então, irei utilizar a nossa anotação da seguinte forma. O nosso termo isolado, nosso B, menos, eu não utilizo o termo da minha diagonal dominante, porque eu vou fazer a divisão por ele, então utilizarei o termo de x2. O termo de x2, que multiplica o elemento aqui, de x2, menos o termo de x3, que multiplica o elemento de x3, menos o termo de x4, que multiplica o elemento de x4. Todos esses valores serão divididos pelo elemento A1. Então, já tenho aqui o primeiro valor de x1. Para o valor de x2, irei utilizar a mesma notação, da seguinte forma. O termo da segunda linha aqui, menos o termo A1 já posso utilizar, porque eu já encontrei ele. Irei utilizar o termo já atualizado aqui. Menos, não utilizo A2, porque eu vou precisar dele para poder, que ele é a diagonal dominante. Então, o termo de x3, que multiplica o elemento de x3, que eu não encontrei ainda. O termo de x4, que multiplica o elemento x4. Esses valores aqui divididos pelo termo da segunda diagonal. Já tenho aqui. Para o x3, irei utilizar a mesma notação. Tá? O termo isolado, menos o termo de x1, já tenho ele aqui atualizado, menos o termo de x2, que também já tenho aqui atualizado, menos o termo de x4, vezes o elemento aqui de x4. Ah, bosta. Pronto. X3 aqui, certo? E vou dividir esses elementos aqui. E para o termo de x3, irei utilizar da seguinte forma. O termo isolado, menos o termo de A1, vezes,
eu já encontrei aqui o x1 menos o termo de x2, multiplica o elemento aqui de x2, menos o termo de x4, que multiplica o elemento aqui de x4, dividido pelo termo da minha diagonal. Tem um valor aqui já também. E para a quarta iteração, eu irei, como já tenho os valores atualizados, eu irei utilizar todos os valores já encontrados. Então, eu tenho aqui o termo isolado, menos o termo de x1, que multiplica, já encontrado aqui, menos 8 vezes 21, menos 10 vezes menos 3. Irei dividir todos os elementos aqui pelo x4. Tá? Para encontrar aqui o módulo desses valores aqui, para encontrar o módulo, para encontrar aqui a subtração, eu irei utilizar a fórmula ABS, que quer dizer valor absoluto. E vou pegar o elemento de x1 menos o elemento de x0. Posso arrastar aqui, porque ele vai puxar os elementos aqui seguintes, e tenho aqui o meu valor até o final. Antes de puxar aqui a segunda iteração, eu preciso fazer alguns ajustes na minha tabela. Eu preciso fixar alguns valores aqui, para que quando eu vá fazer a próxima iteração, ele não modifique esses valores. Então, irei fixar o valor de F2, que é o valor termo isolado. Irei fixar o valor de C2, o valor de D2, o valor de E2 e o valor de B2. Na segunda parte aqui, também tem que fazer alguns ajustes para que ele não puxe os valores quando eu vou fazer a próxima iteração. Então, irei fixar esses valores aqui. Pois bem, já feito aqui os ajustes, para poder fixar os meus valores, irei fazer a próxima iteração aqui. Então, irei selecionar essa linha toda, irei arrastar até quantas iterações eu achar necessário. E aqui já estará o valor da minha iteração. Note que ele puxou, os valores conforme eu fixei. Pois bem, esse aqui é o método utilizado, denominado método Gauss-Seidel, que utiliza os valores atualizados das minhas variáveis nas próximas iterações. Para o método Jacobi, os valores que nós iríamos utilizar não seriam valores atualizados, ou seja, eu iria utilizar os valores da minha iteração anterior, e esse resultado aqui seria muito diferente do que temos aqui. Então, só recapitulando, o método Gauss-Seidel, ele utiliza valores atualizados do meu sistema, das minhas iterações aqui, e o Gauss-Jacobi, ele não utiliza valores atualizados, e sim valores anteriores à minha iteração. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like e até a próxima.